Olá, meus queridos alunos! Voltamos aqui para mais um conteúdo que você precisa, ficar sabendo para você se dar bem aí, principalmente no mundo acadêmico, A gente está nesse trabalho aí com vocês sobre análise e experimentação científica e é muito importante, cientificamente falando e academicamente falando, você saber de algumas regras, de alguns comportamentos, digamos assim, que você precisa ter para desenvolver os seus trabalhos, É por isso que, nesse caso aqui, a nossa análise e experimentação científica, ela se torna tão útil para você. Por quê? Porque quando você vai estar no nível médio, por exemplo, o seu trabalho vai apresentar aquele trabalho que a gente apresenta na sala. Ele vai ter um determinado, um determinado visual, um determinado nível. Quando você está no ensino fundamental, esse nível, claro, ele é inferior, ele vai ser mais simples, Conforme você vem vindo para o nível médio, você vai apresentar um trabalho mais elaborado, você já vai apresentar um slide, o professor já vai cobrar de você uma postura na sua apresentação, a sua desenvoltura, a sua forma de explicar, se você está lendo, se você não está. Diga-se de passagem, ler durante um trabalho é proibido? Não, não é proibido. Mas, quando você explica um assunto sem estar preso num determinado texto, você está mostrando muito mais propriedade para apresentar. Para quem está assistindo, você passa mais credibilidade. E a pessoa pensa assim, poxa, esse cara está manjando mesmo do assunto, ele não está lendo em canto nenhum e ele está sabendo explicar tudo. Então, é diferente. Quantas vezes você já não viu um professor falando assim, um assunto sem olhar em nada, e você de repente fala, poxa, esse cara manja muito, ele não estuda em nada e explica tudo. Por quê? Porque aquele professor ele já leu bastante, ele já explicou bastante sobre aquilo, então aquilo soa natural. Então, dentro da questão dos trabalhos científicos, a gente exige, enquanto educadores, a gente vai exigir do aluno, do discente, a gente vai exigir uma postura, uma regra. E é isso que eu estou aqui para falar com vocês, tá bom? Eu, professor Silvio Santos, a gente vai estar falando agora sobre a questão da pesquisa bibliográfica, vamos falar de citações e referências bibliográficas, tá bom? É sempre importante você ter em mente que um trabalho acadêmico, ele é diferente de um trabalho do ensino médio. Claro, ele tem que seguir uma organização, porém, já cobra-se, digamos assim, ponto, pode descontar ponto, dependendo da estrutura, se você montar esse trabalho de uma forma mais irregular, digamos assim. Então, esses parâmetros, muitas vezes não, no trabalho acadêmico, ele vai ser, de fato, cobrado de você. Então, vem aqui comigo. A gente tem o primeiro chamado citação. O que é a citação, pessoal? A citação, deixa eu explicar para vocês. Ela é uma referência que você faz do autor de um determinado estudo. Ou seja, esse artigo pode ser uma tese, um trabalho, um trabalho acadêmico. Ele faz em seu trabalho relacionado a uma produção bibliográfica, tá bom? Então, ou seja, é quando fazemos menção de uma determinada informação que foi extraída de uma dada fonte. Olha aqui para mim. Então, eu estou ali te explicando alguma coisa, eu estou escrevendo alguma coisa, um trabalho sobre o lixo na comunidade onde eu moro, tá bom? Só que para aquele trabalho, pessoal, depois a gente vai falar, mais para frente a gente vai falar sobre fonte de pesquisa, tá bom? Esse trabalho, para que ele possa ser um trabalho sério, considerado um trabalho embasado em termos de conteúdo, eu preciso o quê? Que ele tenha um embasamento que me faça afirmar certas coisas. E para isso eu vou procurar em outros trabalhos. Então, para validar o meu trabalho, eu vou buscar outros autores que de alguma forma corroboram com aquilo, confirmam aquilo que eu estou dizendo. E geralmente esses autores, eles já tiveram seus trabalhos publicados em revistas eletrônicas, em sites científicos, enfim.
em mídias onde são aceitos trabalhos acadêmicos. Ou seja, eu estou falando aqui do lixo na comunidade. Só que tem um autor X que já falou aquilo em algum momento, falou algo sobre o lixo na comunidade. Então, para embasar a minha teoria, a minha fala, o que eu vou fazer? Eu vou citar esse determinado autor. Vamos supor que o nome desse autor é Joaquim Araújo, tá bom? Eu vou falar assim, segundo Joaquim Araújo, o lixo jogado, o lixo tratado de forma inadequada pode gerar fatores que venham a culminar em doenças. Ou seja, foi ele que falou isso no trabalho dele, entendeu? Mas, para dar credibilidade no que eu quero falar, eu vou usar ele como fonte. Então, eu vou fazer uma citação do Joaquim Araújo. No caso aqui, Joaquim Araújo não existe aqui, tá, pessoal? Só estou dando um exemplo. Então, citação, pessoal, nada mais é do que você fazer uma referência a um determinado autor, tá? Seja esse autor de um artigo, ó lá, pode ser artigo, pode ser um trabalho acadêmico, né, entre outros. Ou seja, eu vou usar um autor de um outro trabalho e citar o que ele falou no trabalho dele dentro do meu trabalho. Tá? Ah, mas eu vou citar a obra toda? Não. Eu vou citar uma frase, eu vou... muitas vezes eu não vou copiar a frase dele, mas eu vou falar algo baseado no que ele disse, e então isso é uma citação, tá bom? Então, toda vez que você ouvir falar, se um trabalho ele é cheio de citações, então é sinal que ele está bem embasado cientificamente, ou seja, ele tem outros trabalhos que ficam confirmando o tempo todo o que aquele autor está tentando dizer, tá bom? Então, ó, a citação ela deve ter aqui alguns critérios, tá bom? Ó, deve apresentar formatações específicas de acordo com o tipo, ou seja, de acordo com o tipo daquela citação, ela vai ser apresentada de uma determinada forma, né? Vamos ver alguns tipos. Ó, a gente tem a dissertação direta curta. O que é a citação direta curta? É a transcrição, ou seja, quando ela é curtinha, você não altera, você coloca exatamente o que o autor falou. Ou seja, eu estou citando que um autor falou algo no trabalho dele. Mas se essa citação for curta, eu não vou me basear no que ele falou. Eu vou diretamente usar a frase que ele usa no trabalho dele. Tá bom? Então, se for uma citação direta curta, você vai fazer a transcrição sem alteração. Tá? Então, ó, o exemplo aqui embaixo. É claro que aqui onde tem texto, isso é só para fingir, né? É só para dar um exemplo, pessoal, que tem um texto inteligível aí, mas isso é só um exemplo. Então, começa aqui o texto. Esse texto é a frase, né? Como é uma citação direta curta, ela não tem muitas linhas. Ele é a frase de um autor que eu quero citar no meu trabalho e no fim dessa frase eu vou colocar entre parênteses autor, ano e página. Ou seja, essa citação está dentro do meu trabalho, mas ela faz referência a um outro autor que fez isso num determinado ano, e essa citação ela está numa determinada página. Então, essa é a citação direta curta. A gente tem trechos maiores, tá bom? Existem pedaços maiores de um determinado trabalho que eu gosto de citar no meu trabalho, que eu quero citar no meu trabalho. Nesse caso, quando ele já exige um pedaço maior do texto, passar aqui a borracha que o negócio está meio... Quando eu quero um trecho mais longo, isso chama citação direta longa. Por que direta, pessoal? Porque eu vou citar diretamente o que ele fala e no fim eu vou falar quem é o autor. Então, ela é a transcrição de parte da obra que foi consultada com mais de 3 linhas. Olha que interessante.
Olha aqui para mim, né? Coloca aqui na tela comigo. Olha que interessante. Você percebe aqui, ó, quando eu falo transcrição, pessoal, transcrição é eu transcrever, é na íntegra. É o texto, eu quero um trecho da obra do do Joaquim Araújo, que eu falei ainda agora, né? Eu quero citar um trecho inteiro da obra dele. Então, só que esse trecho, ele tem mais de 3 linhas. Olha lá que interessante, ó. Quando ele tem mais de 3 linhas. Opa, sumiu aqui. Ele tem mais de 3 linhas. Quando ele tem mais de 3 linhas, ele é considerado uma citação longa, direta longa. Tá bom? Então, eu não estou me baseando no que ele falou. Eu estou transcrevendo o que ele falou. Eu estou copiando um trecho dele. Então, se essa citação ela tem mais de 3 linhas, ela é direta longa, você vai fazer ela aqui, ó, com um recuo. Você percebe que ela tem um recuo, ó, lá do início da página até lá. Ó. O espaçamento entre a primeira parte do texto e o início da citação, ó, ela tem ali, ó, 1,5 de espaçamento, tá bom? E 4 centímetros da margem esquerda. Ó, ó que interessante. Joga na tela para eu poder apontar eles rabiscando aí, ó. Esse pedaço aqui, ó, pessoal, ele tem que ter aí 4 centímetros. Ela é recuada, ela não começa na mesma linha do parágrafo ou na mesma linha da margem. Você vai dar uma avançada de 4 centímetros. Aqui você vai dar um espaço entre o texto e a citação de 1,5 centímetro. O tamanho da letra é menor, ou seja, é menor do que a do texto, do padrão do texto que ele vem se desenrolando. Então, no caso aqui, tamanho 10. O espaçamento dentro desse texto é um espaçamento simples, por mais que durante o texto seja 1,5, nesse momento o espaçamento vai ser simples e a fonte Arial ou Times, tá? Que são as fontes, digamos, uma das fontes mais populares que a gente tem. Olha aqui que interessante, ó, né? Isso aqui é um exemplo. Você percebe que existe um texto aqui normal e, de repente, esse autor ele cita outro autor. Olha aqui, ó. Como é uma citação direta longa, você percebe que ela tem mais de 3 linhas aqui, ó. Tem mais de 3 linhas. Então, ela é uma citação direta longa. Então, você percebe que a gente dá um recuo de 4 centímetros. A fonte ela é menor do que o resto do texto. E o espaço entre elas é simples. Ó. Ela não tem o espaço todo que tem no texto normal. Tá? E, no final, você cita o nome do autor com o ano entre parênteses. Então, citação direta longa, e ela é sem aspas, tá? Então, olha que interessante o recuo, né? Recuo de 4 centímetros a partir da margem esquerda, se for mais de 3 linhas, tá, pessoal? A indireta é quando citamos um texto com base na obra do autor que foi lido, tá bom? Então, aqui, ó, essa aqui é bem tranquilo de entender. A indireta é quando eu falo assim, de acordo com fulano de tal, né? Ou então coloca assim, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Como diz o fulano, eu estou me baseando no que ele falou, entendeu? Então é uma citação indireta, eu não estou citando direto o que ele falou, mas eu estou falando baseado no que aquele autor afirmou, tá? Isso que eu estou usando aqui são trechos de músicas, tá, pessoal? Só para dar um exemplo para vocês. Então, eu estou citando uma obra indiretamente, eu não estou transcrevendo o que aquele autor falou, né? Que como na citação direta, na citação longa e na citação curta. Eu não estou transcrevendo, eu estou me baseando, ok? Ó, quando citamos um texto com base na obra de um autor que foi lido. Então, eu estou assumindo que aquela ideia ali não é exatamente minha. Estou me baseando num determinado autor. E lá no final, ó, entre parênteses, autor e ano. Você percebe que ainda agora a gente tinha aqui, eu vou até voltar. Ó. É porque está pequenininho. Aqui a gente tem bem aqui assim, ó, o autor e o ano entre parênteses. Aqui a gente já tem autor e ano tudo
entre parênteses, tá bom? Os dois termos. Então, nesse caso aqui, citação direta. Ela de novo. Por favore. Isso. Então, aí, ó. Citação dentro da sentença e a citação dentro do parênteses. Ou seja, quando você começa com a citação, a gente chama ela de citação dentro da sentença, né? Ó, recentemente, Liu et al. Et al. É um termo usado na linguagem científica que quer dizer e outros, tá bom, pessoal? Quando você começa com ela está dentro da sentença, ela está dentro da ideia. Ó. Segundo, recentemente, o fulano e outros examinaram o uso. Você percebe que o jeito que você fala, você não está diferenciando ele do resto da frase. Você está colocando ele dentro da história. Então, essa citação está dentro da sentença. Tá? Quando é uma citação dentro do parênteses, você fala a ideia e depois destaca o autor. Você percebe aqui, né, que o autor ele é como um elemento de identificação. Ele não está fazendo parte dentro do contexto gramatical ali da frase. Então, ele está apenas sendo citado, que é uma citação, então, dentro do parênteses. Então, autor, data, autor, data, nome do autor e ano. Exemplo, ó, Herculano, vírgula, 2021, ou Herculano, parêntese, 2021. São exemplos, pessoal, de como você se refere a autor e data dentro de um trabalho, tá bom? Quando a citação é realizada no início ou no meio do parágrafo, o sobrenome deve ser grafado somente com a primeira letra maiúscula e a data deverá ser escrita entre parênteses. Então, quando a citação é realizada no início ou no meio do parágrafo, o sobrenome deve ser grafado somente com a primeira letra maiúscula, né? E a data deverá ser escrita dentro do parêntese. De acordo com Herculano, 2021, o marketing digital é o novo método de se comunicar com o público. Então, isso aqui é um exemplo. Ó. Ela veio ali no meio do texto, né? Então, ó, primeira letra maiúscula e o ano 2021 entre parênteses. Quando a citação tiver mais de 3 autores, é preciso usar a expressão et al, né? Que, em inglês, pessoal, na verdade, esse et al, ele é até com 2 L's. Ele quer dizer assim, é como se fosse assim, e outros. Segundo fulano e outros, você não vai ficar citando também todos os nomes, né? Se tem 10 pessoas envolvidas naquele trabalho, você não vai fazer uma citação citando todos eles. Você vai pegar o nome principal com ele e destacar, né? O nome principal, João e outros, né? E vai citar aquilo. Esse et al significa e outros e o ecol, que significa e colaboradores. Ou então, segundo Herculano et al, significa Herculano e outros. Ou então, segundo Herculanos ecol, significa colaboradores, herculanos e colaboradores, tá bom? Então, ó, exemplo, conforme Herculano et al, 2021, o marketing digital é fascinante. Ó, o et al aqui, ó. Se fosse ecol, era e colaboradores. É preciso escrever apenas um desses tipos na pesquisa. Portanto, se você iniciar com um deles, o use em toda a extensão do trabalho. Ou seja, se eu escolhi o et al desde o início do trabalho, então todas as citações que tiverem vários cientistas para você citar, você vai citar sempre et al. Se você começou com ecol, né, ou que significa colaboradores, você vai usar sempre o ecol e não o et al. Você não pode mudar, tá bom? As referências bibliográficas, né? Aqui a gente tem algumas regrinhas de referências bibliográficas da BNT. Então, exigem o quê? Indicação dos autores, ou seja, nas referências bibliográficas você tem que apontar os autores, títulos, subtítulos de datas e data de publicação. Para fazer a referência de um livro, conforme a BNT, deve-se escrever, olha aqui, ó, sobrenome,
o nome abreviado, título da obra e o subtítulo. No caso, meu nome é Silvio Santos, eu sou o professor Silvio Santos. Aqui seria Santos, né? No caso aqui, é porque tem que ser com letra maiúscula. Né? Então seria Santos, né? Silvio José. Cadê o? Aí vinha o título da obra, tá bom? Então vocês percebem que não é só você sair escrevendo o nome da pessoa, né? Você tem que seguir determinadas regras para desenvolver os trabalhos acadêmicos da forma correta. Isso, pessoal, pode ter certeza, isso tira muita nota de você. O conteúdo pode estar 10, mas a formatação do trabalho não está legal, você vai perder ponto por causa disso, porque isso é levado em consideração. Então, fonte de pesquisa, um dos principais, né, se não o principal ponto do seu trabalho. A fonte de pesquisa, ela é o material que o autor de um trabalho acadêmico usa para adquirir o conhecimento em determinado tema e produzir o seu próprio conteúdo. Então, para eu escrever sobre a Amazônia, eu vou ter que procurar livros, obras que falem sobre a Amazônia, de outros autores. Aí onde entra, para eu me embasar no que eu quero sobre a Amazônia, eu tenho que beber dessas fontes para, de repente, até citar essas fontes dentro do meu trabalho, onde entram as regras das citações que a gente acabou de falar, né? Mas também leva em consideração que essas fontes, elas precisam, pessoal, ser de muita confiança para dar crédito para o seu trabalho, né? Então, essas fontes de pesquisas precisam ser seguras, acima de tudo, tá? Elas também são importantes, pesquisas de um trabalho, é importante também frisar que as pesquisas de um trabalho devem constar nas referências do trabalho, ou seja, quando você termina o trabalho, essas fontes que você usou, você tem que citar elas nas referências bibliográficas. É justamente isso que as referências bibliográficas elas existem para isso, é para quem está lendo saber da onde você tirou aquele conteúdo, né? Aquilo que você está se embasando. Tá bom, pessoal? Então, existem aqui, eu trouxe 5 fontes de pesquisas confiáveis aqui para vocês, principalmente para o meio acadêmico. A gente tem a plataforma Cielo, tá? Depois vocês param com calma, aqui a gente também não tem esse tempo todo para ficar destrinchando, mas são plataforma Cielo, onde você vai encontrar aí um apanhado de uma plataforma de revistas eletrônicas, cooperativa de periódicos científicos na internet. Ou seja, periódicos científicos, pessoal, são artigos, trabalhos científicos que você vai achar sobre um determinado assunto, enfim, né? Então, a plataforma Cielo, a gente tem o portal periódico da CAPES, a gente tem a biblioteca digital, né, de teses e dissertações da USP, tá? A Lume, repositório digital da UFRGS, são todas fontes onde você pode procurar trabalhos acadêmicos, pessoal, para você adquirir conhecimento, tá bom? Para você se preparar para escrever o seu trabalho. Então, a qualidade das fontes de pesquisa de um trabalho o qualifica e dá relevância à obra. Claro, se eu tenho uma boa referência, pessoal, então significa que o meu resultado vai ter maior credibilidade. Porque se os autores que eu li são autores importantes, são pessoas sérias, então é sinal que o meu trabalho está seguindo um caminho também muito, de muito crédito, né? Então, a BNT, né, essas regras da BNT. Referências. O que são as referências, pessoal? O que serve aí para a gente ter boas referências? Realizar um levantamento bibliográfico sobre artigos periódicos ou revistas que abordem as regras da BNT. Tá? Gravação de vídeo falando sobre cada publicação encontrada, pelo menos 3. Comentar no vídeo as observações encontradas em cada texto sobre as regras estipuladas pela BNT. Citar no vídeo as fontes pesquisadas. Então, você vai fazer isso. Ó. Você vai realizar um levantamento bibliográfico, esse é a mão na massa, sobre artigos periódicos ou revistas que abordem as regras da BNT. Tá?
As regras da BNT, pessoal, são a Agência Brasileira de Normas Técnicas. Ela é que diz como que um trabalho deve ser escrito, a fonte, o espaçamento entre as linhas, enfim, é um conjunto de regras. Tá? Então você vai pesquisar, fazer um levantamento bibliográfico sobre artigos periódicos ou revistas que abordem essas regras, e você vai fazer a gravação de um vídeo falando sobre cada publicação encontrada, pelo menos 3, comentar no vídeo as observações encontradas em cada texto sobre as regras estipuladas, tá bem? Então, ou seja, você vai destacar nesse vídeo, ó, aqui tem um tipo de citação que foi falada na aula, essa aqui é um tipo também que foi citado, enfim, você vai fazer essa comparação. E citar no vídeo as fontes pesquisadas, tá bom, pessoal? Então, regras aí para você ter um bom trabalho científico, você vai aí estar seguindo essas regras, pode ter certeza que você vai se familiarizar com esses termos que eu falei, citações, referências bibliográficas, fonte de pesquisa, tudo isso é importante para você ter um trabalho com muita lisura e você acabar não perdendo ponto aí à toa. Que muitas vezes seu trabalho está bem embasado, o conteúdo está top, mas a formatação está deixando a desejar. Tá bom? Então, segue essas regras aí que você vai se dar bem. Até a próxima.